Bem, gente, bom dia de novo. Tudo bem? Bem, eu já me apresentei lá, mas me apresentando de novo, sou o Vitor, sou professor de música, sou coordenador, um dos coordenadores das escolas de música e cidadania, que são as escolas da Agência do Bem. E esse projeto, na verdade, já vou falar um pouquinho mais sobre a Agência do Bem, mas esse projeto aqui a gente chama de Projeto de Formação de Plateia. É um projeto feito com o Ministério da Cultura, né? Na verdade com a Secretaria de Cultura, desculpa, como uma contrapartida para os nossos projetos de música e cidadania funcionarem, né? A gente se compromete em vir nas escolas, trazer um pouco do trabalho para os alunos e fazer um trabalho que a gente chama de formação de plateia. Como a gente não tem, né, braço suficiente para estar sempre fazendo palestra com todos os alunos o tempo todo, a gente optou por fazer um bate-papo com os professores, com uma ideia meio que de workshop, de oficina, né, para que os professores possam, né, passar para os alunos em cima do que vivenciarem, né? Eu estou trazendo um pouquinho da minha experiência como educador musical. Eu sou formado pela UFRJ em educação musical, sou pesquisador na área de etnomusicologia também, e além dessa parte de educação musical, então tem toda essa questão da história da música, de música étnica também por trás das minhas pesquisas. Então, o Gabriel está filmando ali, mais como um registro que a gente precisa dessa filmagem até para a Secretaria de Cultura, né? Esse material não vai ser utilizado como divulgação, nada disso, da Agência do Bem, por isso até que a gente, mas de qualquer maneira a gente pede, né? A gente passa esse termo de autorização, até porque a gente está filmando, mas isso é uma exigência da Secretaria para que a gente comprove que o projeto está sendo feito, que a gente está passando nas escolas. Bem, então, começando efetivamente, né, a gente trouxe aqui, eu estou um pouquinho na frente de alguns, mas vou tentar, esse bate-papo aí sobre um pouco da música como instrumento de desenvolvimento infanto-juvenil. Primeiro falando, né, aqui tem uma listinha de presença, vamos dizer assim, depois para vocês passarem também. A Agência do Bem, antes de falar das escolas de música e cidadania, como eu falei, ela é uma organização não governamental, uma ONG, que já trabalha há 13 anos no Rio de Janeiro. Começou aqui em Vargem Grande, né? A Agência do Bem iniciou aqui, talvez vocês conheçam, na Casa Sentimento, é uma casa espírita que tem aqui perto, na Beira Rio. E começou ali, a gente se utilizando do espaço da Casa Sentimento para ter as primeiras aulas de música, né? Começaram com violino, né? Foi a primeira turma há 12 anos. A Agência do Bem em si tem um ano a mais, porque ela iniciou fazendo um censo aqui na comunidade, em Vargem Grande, né? Aqui na comunidade Beira Rio, para o que seria interessante, qual o trabalho que seria interessante de se fazer. E aí chegou-se na conclusão, depois desse censo, passando de porta em porta, que um trabalho de música seria bem-vindo. E aí iniciou isso há 12 anos atrás, com 10 violinos, né? Hoje... E essa primeira aula de música aqui, e hoje são mais de 2.000 alunos, 20 polos, né, espalhados pelo Rio e pelo Brasil, né? Então já deu uma crescida boa, né? Então, falando agora diretamente sobre o projeto das Escolas de Música e Cidadania, né? Com isso nasceu esse projeto das Escolas de Música e Cidadania, que tem o objetivo de promover a educação musical e a formação cidadã. Por isso que tem esses dois nomes, Escolas de Música e Cidadania. Né? A gente fala que o nosso intuito não é formar músicos, é formar cidadãos através da música, né? Óbvio, se eles quiserem ser músicos profissionais, como a gente tem alguns alunos que se tornaram e têm a pretensão de se tornar, a gente está dando as ferramentas para que eles se tornem músicos. Mas o nosso objetivo final não é que todos saiam músicos, a gente sabe que a gente não tem esse objetivo, todo mundo aqui tem que ser músico, né? Vocês viram ali na quadra o Renan, que estava tocando o violão. O Renan é músico profissional, ele já está aqui com a gente há muito tempo, ele hoje já é mais velho, ele é nosso estagiário, né? Ele não é só, ele faz parte ainda da orquestra, mas ele já trabalha junto com a gente. O Renan está se formando agora, nesse final de ano, em produtor fonográfico,
né? Ele já fazendo a faculdade de produção fonográfica. Além disso, multi-instrumentista, toca violoncelo, violão, canta, cavaquinho, viajou para os Estados Unidos, fez turnê com o grupo dele, com a banda dele nos Estados Unidos agora. Então ele trabalha como músico profissional. A gente tem outros ex-alunos que trabalham também como músicos profissionais, mas a ideia não é que todos se tornem músicos, mas eles vão ter as ferramentas para isso. Essas aqui são as escolas que a gente tem no Rio de Janeiro, né? Eu vou dar uma lida rápida, porque é difícil decorar todos esses nomes, são 14, né? Então a gente tem aqui de Vargem Grande, que fica ali na creche Cantinho Feliz, né? Vargem Grande, Cidade de Deus, Vicente Carvalho, Santa Cruz, Rio Comprido, Riachuelo, Laranjeiras, Rocha, Meier, Vila Cruzeiro, Jardim América, Vila de Cava, Senador Camará e São Cristóvão. Vila de Cava em Nova Iguaçu. E esses são os 6 polos que a gente tem em outros estados. A gente tem 2 em São Paulo, um na capital, um em Jaguariúna, uma cidade do interior de São Paulo. Temos um em Salvador, um em Fortaleza, um em Florianópolis, um em Brasília. Interessante, rapidinho, que vocês, né, a gente está oferecendo um ônibus para a escola, para o nosso próximo concerto de domingo da Nova Sinfonia. E quem estiver nesse ônibus vai presenciar uma coisa que pra gente também é nova, é inédita, porque esses polos eles iniciaram agora, esse ano, no início desse ano. E a gente, nesse concerto especificamente, a gente está trazendo um aluno de cada um desses polos para fazer uma participação especial no nosso concerto da Nova Sinfonia. Então, quem estiver lá no dia 25 vai ver esses alunos. As aulas nesses polos são, tirando Jaguariúna, as aulas de todos os outros polos são de violino e viola clássica. Em Jaguariúna é de canto coral, né? E aí, falando um pouquinho das aulas, né, em todos esses polos, como é que funciona. A gente tem as nossas aulas de instrumento, né, que são, e aí são vários instrumentos que a gente tem. A gente tem aulas de violino, viola, violoncelo, flauta doce, flauta transversa, clarineta. Isso eu estou já somando todos os polos, né? Violão, percussão, trompete, trombone, flauta doce já falei. Não vou falar o canto coral, que ele está aqui separado, né? E são essas 10 aulas, esses 10 instrumentos diferentes. A gente trabalha com a política de emprestar o instrumento para o aluno, né? A gente tem os instrumentos, é claro que existem alunos que às vezes adquirem o próprio instrumento, então eles podem ir lá fazer aula com o próprio instrumento, mas a Agência do Bem tem os instrumentos e a gente empresta isso para os alunos como uma forma de confiança, né? A partir do momento que o aluno não queira mais permanecer no projeto, se ele não quiser mais permanecer, ou se ele chegou na idade limite do projeto, ele, né, devolve o instrumento para o projeto. E eu posso dizer que desses 12 anos de existência do projeto, se a gente teve 5 casos de problema com essa questão de devolução de instrumento, foi muito. A gente não teve, isso é sempre uma coisa que todo mundo sempre se assusta, mas vocês emprestam o instrumento, vocês levam para casa o instrumento? Sim, levam. Né? A gente teve mais problemas, a gente já teve problemas com não alunos do que com alunos. Né? Os alunos sempre tiveram muita responsabilidade em cima desse uso do instrumento, do cuidado com o instrumento, da manutenção dele e na devolução caso saiam das escolas de música. Né? Temos também a aula de canto coral, que bem ou mal também uma forma de prática de conjunto, mas a gente separou aqui porque a prática de conjunto envolve outras coisas. A aula de canto coral, que a gente tem em alguns polos, na grande maioria a gente tem aula de canto coral, e a aula de canto coral, além de o aluno ele pode se inscrever só para o canto coral, mas ela também é obrigatória para os alunos que se inscrevem em instrumento, pelo menos durante o primeiro semestre, porque a gente enxerga que o canto coral é essencial na formação de um músico, né? O músico precisa se apropriar, porque afinal de contas a voz é nosso instrumento, né? Então é a forma que a gente tem de se apropriar do nosso corpo, né, como instrumento também. A gente tem a aula de prática de conjunto, como eu falei, que é uma aula que aí já mistura essas duas aulas. Essa aula, ela ainda, né, como eu falei, nasceu aqui em Vargem Grande, a Agência do Bem, e logo se expandiu para a Cidade de Deus. São os nossos 2 polos, os nossos 2 maiores polos, os nossos polos mais ativos, com maior quantidade de alunos. Então, sempre que a gente começa a experimentar algumas coisas, a gente começa por esses 2 polos. Essa aula de prática de conjunto, ela hoje existe em Vargem Grande e na Cidade de Deus. É um momento que a gente junta todas as aulas, independente do nível, independente do tempo que eles têm de instrumento. Eles
podem ter 2 meses e o outro pode ter 10 anos e eles todos vão estar juntos na mesma sala de aula, tocando a mesma música para vivenciar junto isso naquele momento. Eu fui professor de prática de conjunto durante alguns anos, assim como fui também de canto coral aqui na Agência do Bem. Hoje não sou mais professor, hoje tem outros professores que dão essas aulas. Eu posso dizer que é uma experiência, né, maravilhosa. Você vê os alunos que têm mais experiência puxando os outros que estão ali há menos tempo e ajudando e incentivando o crescimento, e a gente conseguir chegar no final do semestre e apresentar as músicas que a gente se propôs, mesmo com todas as diferenças de tempo de estudo e de facilidades e dificuldades, seja lá em qual área. A gente também tem a aula de teoria musical. Essa aula, às vezes, ela depende do polo, depende da estrutura desse polo. Às vezes, ela se encontra separada das outras aulas, é o caso aqui Cidade de Deus e Vargem Grande, e alguns outros polos. Ela se encontra separada, a gente tem um momento da aula de teoria musical, que todo mundo tem a obrigatoriedade. Às vezes, ela se encontra, né, no planejamento misturada ou com a aula de instrumento ou com a aula de canto coral, um momento que o professor para e explica. E eu pulei essa daqui, né, que é a oficina criativa, que é a nossa aula, ela tem esse nome, oficina criativa, mas é a nossa aula de cidadania, por isso a aula escolas de música e cidadania. Né, a oficina criativa, geralmente não, são arte educadores, os professores, não necessariamente professores de música, a gente tem professores de música dando aula de oficina criativa também, mas também tem professores de teatro, professores de artes cênicas, né, de teatro, de dança, de artes plásticas, enfim, de literatura, que são os professores da oficina criativa. Eles pegam temas ligados à cidadania e trabalham em sala de aula se utilizando de diversas formas artísticas, pintura, dança, teatro, enfim, filmes. Como é que a gente faz nossas avaliações na escola de música? A gente avalia mensalmente todos os alunos através dos quesitos de desempenho, dedicação e disciplina. Todos os professores avaliam os alunos dessa forma para que a gente tenha mensalmente, para que a gente tenha como se fosse um gráfico no final do semestre, para a gente poder entender como é que foi o caminho desse aluno. E todo final de semestre também a gente tem uma audição, uma forma de preparar eles para as provas de música, né? E principalmente a prova da nova sinfonia, que se faz em forma de audição. Essa audição que a gente faz no final do semestre, a gente brinca, a gente fala com eles, não precisa se preocupar, a gente não tem uma prova que aprova ou reprova o aluno, né? É mais um teste até de momento com eles, onde eles ficam de frente para os professores, o aluno sozinho de frente para os professores, e tem que passar por aquele momento, que é um momento tenso, né, para poder mostrar o que ele se propôs a mostrar ali naquela prova. Né? A gente fala que é um preparatório para a orquestra, porque é assim que a gente faz a nossa audição da orquestra. E aí, já pulando para a orquestra, é um projeto, é uma continuidade do projeto das escolas de música e cidadania. Né? As escolas de música, a idade vai de 7 a 17 anos, né, de inscrição. É claro que se o aluno completou 18, né, ele vai continuando, mas não existe a inscrição, né, a partir dos 18 anos, vai continuando para ele concluir o estudo, mas logo ele também vai se desligar das escolas de música por causa do tempo. Na orquestra já não, o aluno são 42, eu falei lá na quadra, mas eles têm de 12 a 26 anos de idade. Então a gente tem na orquestra alunos que não são mais das escolas de música, né, porque já passaram dessa idade, mas a gente deixa como um preparatório, é uma questão, a Nova Sinfonia funciona como um preparatório profissional. Aí sim, aqui na Nova Sinfonia a gente já tem uma exigência mais próxima da formação de um músico profissional, né? E aí a gente vê, né, o coral, vocês viram 5 do coral aqui hoje, né? A gente coloca eles nessas provas, né, tipo 4, 5 cantando de frente para um público, e eles conseguem porque a gente faz um estudo para eles, para esse tipo de exposição, né? A gente nunca faria uma exposição de pegar 5 alunos da escola de música que não tivessem esse preparo, porque isso às vezes vai desestimular ao invés de estimular eles a partir do momento que eles se veem em frente a um público tão grande, né? E a gente tem os instrumentos e o coro. A gente tem a gente tem 10 concertos de domingo por ano, né? Um a cada mês do ano, tirando janeiro e dezembro.
E a gente tem os nossos concertos externos, são outros que a gente faz, como eu falei lá, a gente já se apresentou no Cristo Redentor, no MAC de Niterói, no Copacabana Palace, sei lá, vou falando aqui alguns que eu lembro, mas são muitos, né? A gente vai fazendo vários concertos durante esses anos todos. E a gente trabalha com temáticas, né? Como eles ainda assim, mesmo que sejam um pré-profissional, eles ainda são estudantes, né? Então a gente não faz um repertório por mês porque eles não têm, né, ainda essa rotina para isso. Então a gente trabalha de 3 em 3 meses, a gente muda o nosso repertório. Então a cada 3 meses é uma temática diferente. Esse ano agora a gente está nesse tema de consertando o mundo. Bem, eu me apresentei, mas eu não pedi, daqui a pouco eu vou ler aqui, eu não pedi para vocês se apresentarem, não foi porque eu sou mal educado, mas foi de propósito, para a gente começar a quebrar um pouquinho o gelo e falar um pouquinho sobre o som, né? O som, a gente consegue se expressar através do som, né? Acho que isso é um consenso, a gente consegue entender que o som ele é uma forma de comunicação, o som e o silêncio. E eu queria que a gente se apresentasse, mas que a gente se apresentasse através do som. Então, a única palavra que a gente tem que entender é o nosso nome. O resto dos sons que a gente fizer, a gente vai fazer o que expressa a gente. Então, eu vou me apresentar aqui agora dessa forma e para vocês entenderem. Eu vou utilizar a famosa língua maluca. Ninguém entende nada, né? Mas vai dar para vocês entenderem o que eu estou falando. Vitor. E agora eu queria que vocês se apresentassem de forma curta. Só falar quem vocês são, né? E para a gente poder entender, conhecer um pouquinho melhor vocês. Então vamos fazer uma rodada de apresentação? Quem começa? Vamos começar pelo lado de cá? Fazer essa rodada assim? Vamos? Bom, Helena. Ok. Já copiou o que eu ia fazer. Não, tem que ser algo que te represente. Então, se isso te representa, você pode. Horário. Abriu uma embalagem de chocolate. Viviane. Catibum. Ela vai fazendo de todo mundo. É. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kleber. Foi. Maria. Ele não vale, né? Ele não vale, gente. Luiz Fernando. Poxa, tem agora. Jane Cláudio. Cláudio. Todo mundo que mais ou menos. Boa, gostei dessa. Eu sou a Rita. Ah, boa. Legal, gente. Foi mais pra gente quebrar um pouquinho o gelo, porque a ideia é que a gente possa conversar e falar um pouquinho sobre música. E para a gente falar um pouco sobre música, eu queria primeiro falar sobre o que é essencial para que a gente fale sobre música, que é a escuta, né? A gente não é muito acostumado a falar sobre escuta, a refletir sobre a escuta. Então eu trouxe aqui um texto do Schaeffer, que é um educador musical canadense, que ele fala muito sobre a escuta do mundo. Ele fala o seguinte, que a gente deve apresentar aos alunos de todas as idades os sons do ambiente, tratar a paisagem sonora do mundo como uma composição musical, da qual o homem é o principal compositor, e fazer julgamentos críticos que levem
a melhoria de sua qualidade. O Schaeffer, além de grande educador musical, ele é um defensor, né? Ele é o maior difusor de uma expressão que ele mesmo criou, que é a paisagem sonora, né? E ele é um defensor da reflexão sobre a escuta. Ele fala que antes da gente aprender sobre música, a gente tem que aprender a escutar o mundo. E ele tem diversos livros falando sobre isso, onde ele trata sobre a questão da poluição sonora, né? E um dos livros que eu li dele, ele falava assim, poxa, se um engenheiro que projeta um motor de carro tivesse uma educação, né, de escuta, né, do mundo, será que o motor do carro seria tão barulhento? Né? Então ele traz esse tipo de reflexão. Será que a gente, né, faria tanto ruído desnecessariamente se a gente tivesse uma educação sonora, né, incorporada na gente? Né? Todos nós somos professores aqui e todos sabem o exemplo que eu vou dar agora. Né? Às vezes a gente está irritado e a gente não sabe especificamente por quê. Né? E aí de repente a gente sai do ambiente barulhento, geralmente a sala de aula, e vai para um outro onde está silêncio. Aí você fala assim, nossa, que paz. Né? Às vezes nem estava incomodando tanto, porque, sei lá, um trabalho, estava todo mundo falando, ok, faz parte da proposta. Mas aquilo irrita por causa, né, causa um mal-estar, porque é um barulho em excesso. Né? E o Schaeffer, ele traz um pouco dessa reflexão. Será que a gente não produz som demais em determinados momentos? Né? E ele tem um livro muito interessante que se chama Educação Sonora, que são 100 exercícios graduais para se fazer com todas as idades. Ele propõe, é claro, que se comece com crianças, mas serve para todas as idades. E vai aumentando o grau de dificuldade desses exercícios, assim, de forma que para a gente prestar atenção nos sons. E eu queria fazer rapidamente o primeiro exercício desse livro aqui com vocês. Então eu vou contar aqui alguns segundos, 30 segundos, e eu vou pedir para que todos fechem os olhos. E vocês vão escutar tudo que tiver à volta de vocês. Depois a gente vai falar sobre isso. Então, vamos fechar os olhos e escutar tudo que a gente puder escutar. Ok, vamos voltar. E aí, o que vocês escutaram? O ar-condicionado? Vários, tem uns 2 pelo menos passarinhos. E voz de gente lá fora, escutei voz da Dione, gente. O que eu mais escutei foi o meu zumbido. Ah, é, zumbido ali, crônico. Sim. Bom, eu não escutei esse zumbido, não. Infelizmente. Eu tenho. Felizmente eu não escutei. Graças a Deus. Bem, mas isso é uma coisa que a gente muitas vezes faz pouco, né? De parar e escutar. Eu costumo tentar fazer essa atividade sempre com os alunos no início de cada... Escutar o silêncio. Na verdade, o silêncio em si não existe, né? Mas todos aqui já devem ter estado num local que é tão silencioso que a gente escuta, assim, um zumbido à nossa volta. Todo mundo já deve ter percebido, não por uma questão crônica, mas, né, esse zumbido, na verdade, ele já foi falado diversas vezes por vários pesquisadores, mas tem um compositor específico que se chama John Cage, compositor norte-americano, que ele quis fazer uma pesquisa e ele se trancou numa sala à prova de sons externos e ficou lá durante algumas horas. E ele escutou, além das batidas do próprio coração, ele ficou escutando esse zumbido e foi pesquisar, né, e com médicos e tudo, que falaram que esse zumbido é o nosso sistema nervoso trabalhando, né, os neurônios e tudo isso. Então a gente nunca vai conseguir estar 100% no silêncio. Depois dessa pesquisa ele fez uma música que se chama 4 minutos e 33 segundos, uma música super controversa, né, que ele escreveu na época, o maior pianista do mundo, foi lá nos Estados Unidos, chegou na frente do piano, abriu o piano, sentou, pegou o relógio
deu o clique e ficou ali 4 minutos e 33 segundos esperando. Quando terminou, ele terminou o cronômetro, agradeceu ao público e saiu. É óbvio, né, que teve uma repercussão bombástica. Klein também fez isso, né? Sim, sim. De uma nota só, né? Ele fala, aí fica um silêncio absoluto, depois todo mundo bate palma e vai embora. Sim, sim. Mas a ideia do John Cage com essa música era que as pessoas reparassem no som à volta. E realmente foi uma surpresa tão grande nesse momento. Hoje essa música ainda é apresentada, aí eu já tenho minhas controvérsias sobre essa apresentação fora desse contexto. Mas nessa época as pessoas ficaram tão abismadas com o pianista ali parado, só marcando o cronômetro, que eles estavam escutando, existem relatos das pessoas que estavam escutando os carros na rua, conversas das pessoas fora do teatro, né? E a respiração de todo mundo. Essa foi a ideia que ele quis trazer com essa pesquisa. Então, o Schaeffer, ele traz um pouco dessa reflexão em cima do som, né? Se a gente está fazendo, se a gente está sabendo escutar o mundo, se a gente está sabendo, e se a gente, a partir do momento que a gente saiba escutar o mundo, se a gente consegue produzir menos ruídos desnecessários e mais ruídos necessários, né? Quando forem necessários. Bem, e aí, além de escutar música, a gente sabe escutar música? A gente sabe escutar música? A gente sabe o que é uma frase musical, o que são sessões, o que são temas, o que são pontes, o que são períodos, o que são interlúdios. Se for em dupla, ele não... Ele é só dupla? Mas aí não tem graça, porque aí são coisas técnicas. Mas eu gostaria de ver que são frases, claro que na morfologia da teoria musical, análise musical, existem conceitos. Frase em si são conceitos. São conceitos. Inclusive que eles pedem pra gente ensinar isso, oitavo e nono ano. Pediam, que agora mudou a grade curricular pelo absurdo que era. Sim. Você pode falar frase, incisos, e mesmo de frase para aluno do oitavo ano, que não sabe nem o que é dó, ré, mi, fá. Sim. Então já caiu isso. Sim. Mas o que eu prefiro, como é parecido com analogicamente com a vida prática, uma frase em música, acho que dá pra gente saber o que é. Dá para entender pelo contexto da frase. O que vocês acham que é uma frase em música? Né? A música, ela tem tudo isso, é isso que o professor está falando, né? Não necessariamente a gente precisa entender, eu trouxe provocando, claro, as questões, os termos técnicos. É óbvio que a ideia de uma frase musical tem um conceito parecido com uma frase linguística, vamos dizer assim. Sessões, temas, então a gente consegue fazer nossas comparações e associar, né? Mas a nossa educação musical nos permite, é claro, que daqui a algum tempo, a compreender a música através das sessões e toda a construção que essa música é feita, né? Por exemplo, eu já tive a oportunidade de cantar com um coral profissional, onde eu cantei a missa em si menor de Johann Sebastian Bach. É uma missa belíssima, que muitas vezes a gente escuta aquela missa, né? E nossa, que coisa bonita. E a gente não para perceber que aquela missa tem uma missa, primeiro, todo um contexto histórico, né? Bach, protestante, fazia uma missa católica, ou seja, ele pregava o ecumenismo. Então já começa por aí uma coisa bem diferente. E aí ele faz uma missa que tem 33 movimentos. E desses 33 movimentos são divididas em 3 grandes sessões. Cada uma dessas sessões é dividida em 3 movimentos e cada um desses movimentos é dividido em 3 temas. E isso dura 3 horas. Isso dura 3 horas. E o movimento, a seção do meio da música, o auge, o centro da música, é feito por 3 músicas que são compostas através de 3 notas. Nossa, são 3. Por que a ligação dele com esse número? É a Trindade. É a Trindade. São os 33 anos de Jesus, né? Então, toda essa construção, é claro que eu tô exagerando para provocar, né? É claro que ninguém tem a obrigatoriedade de fazer essa análise inteira da música, né? Mas muitas vezes a gente escuta a música, a gente passa essa música adiante e muitas vezes a gente não contextualiza ela em muitas coisas. Então a gente não consegue escutar
propriamente tudo que aquela música, que aquela manifestação sonora tem a passar, né? Às vezes aquela música, ela está envolvida em algum contexto histórico, né? Como eu sempre falo, né? Músicas que tenham questões políticas envolvidas, às vezes aquela música se fez num contexto histórico de um país, de uma nação específica e que hoje daquilo não se adapta tanto para ser executado com o mesmo sentido, mas se adapta como uma questão de estudo. Como eu falei agora do 4 minutos e 33 segundos, o 4 minutos e 33 segundos fez sentido na primeira apresentação, mas hoje uma repetição dessa música, todo mundo vai para o teatro sabendo que vai ficar 4 minutos e 33 segundos em silêncio. Né? Então já vira aquilo, muitas vezes perde um pouquinho o contexto. Então a gente, no meio da música, a gente tem um estudo para entender, né, um pouco mais dessa estrutura musical, que eu deixo aqui muito como uma curiosidade para que a gente possa, né, se quiser pesquisar e tudo isso, que é o nosso estudo de formas musicais. E eu trago uma frase aqui do maestro Ricardo Rocha, que foi meu mestre em regência. Ele tem um livro que ele fala sobre as formas musicais, está até digitado errado, né? Forma musical é a organização de ideias sonoras e musicais desenvolvidas e configuradas organicamente dentro de um contexto histórico e cultural, as quais podem se apresentar sob diferentes estruturas e seções. Né? Então a gente começa a entender que a música, ela não necessariamente, né? Eu tenho muitos alunos que me perguntam, mas Vitor, como é que faz para compor? Eu não sou compositor profissional, mas tenho, né, minhas rabiscadas, como a maioria dos músicos tem. Vitor, como é que faz para compor? Vem, né? Vem a inspiração, e aí muitas vezes eu falo assim, não. Existe muito trabalho de técnica por trás. Existe sim a inspiração, mas existe muita técnica. E muitas vezes a gente não enxerga essa técnica por trás da música, porque a gente não contextualiza tudo isso. A gente não, mesmo que a gente não precise saber especificamente todos os termos, a gente tem que entender que a música, ela tem trechos, ela se divide, ela pode se dividir em 2, 3, 4, 5 partes, né? E a gente saber contextualizar isso. E como eu falei do contexto histórico-cultural, eu gosto de dar um exemplo muito legal, né, sobre essa questão de contextos. Historicamente, né, os músicos sempre foram ligados muito a ativismos e políticos e tudo, e principalmente Mozart foi muito ligado às ideias do iluminismo. E ele fez uma ópera chamada A Flauta Mágica, né, que é totalmente ligada a essas ideias iluministas. São 2 reinos, o reino da Rainha da Noite, famosa área da Rainha da Noite, né, que é um reino totalmente monárquico, ditatorial, e o reino do Zarastro, que é outro monarca, mas é um monarca que já conversa com o povo, já tem uma relação diferente. E aí existe toda a questão de romance, que as óperas sempre têm entre os 2 reinos, guerras entre os reinos, enfim. E aí ele ali estava querendo deixar as ideias dele, né, em cima do que ele acreditava, em cima do iluminismo. Beleza, mas aí a gente muitas vezes não contextualiza todas as músicas. E tem essa área da Rainha da Noite, que é super conhecida dessa ópera, né? Que é aquela... né? Super conhecida. Uma música bonita, todo mundo concorda comigo que é bonita. O que vocês lembram quando vocês escutam essa música? Se vocês escutassem essa música agora, o que viria na cabeça de vocês? Ah, mas aí você viu o filme. Não, aguenta aí. Mas essa música, eu lembro, quando eu era mais novo, eu lembro de ver ela até numa propaganda de televisão, passando na floresta, coisa linda, liberdade, né? As pessoas correndo, carro no meio da floresta, assim, aquela coisa linda, maravilhosa, natureza. Pois é, e as pessoas esquecem de contextualizar que essa área, especificamente, a Rainha da Noite está ameaçando a própria filha de morte. Então, né, até que ponto a gente, sem saber contextualizar o momento da música, a gente não está trocando um pouco o sentido do que ela está trazendo, né? Beleza, quem viu a ópera, quem viu o filme sabe desse momento, mas e quem não viu e vê por uma interpretação errada de outra pessoa, né? Errada, não existe o certo e errado. Não, mas... você trazer uma sensação de paz para uma música que está em alemão, então nós brasileiros, só quem estudou alemão vai entender a letra da música, né? E nem todos entendem a letra, e mesmo assim ela é feita com muitos
vocalismos, né? Vocalizes, então não tem a letra o tempo todo. E é uma ameaça de morte. Ela está ameaçando a própria filha de morte. Não é? Né? Esse é o contexto da música. E muitas vezes, nossa, mas que música linda. Né? E isso é por isso que é importante essa questão do contexto histórico-cultural e da gente saber tentar analisar um pouquinho a música. Bem, e aí, indo mais para um pouco do que a gente... Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, é hora que vocês quiserem, tá? E um pouquinho nessa questão mais do aluno, né? Do aluno, a gente, como nosso objetivo aqui é falar de criança e adolescente, né? Um pouco de como estimular, como conversar com o aluno essa questão da música. E aí eu trouxe mais um trecho, uma citação aí de Queiroz, que fala o seguinte: um dos princípios básicos da educação musical deve considerar e compartilhar do discurso musical dos alunos, propiciando uma ampliação das relações que ele já tem com a música, conduzindo-os a novas experiências, para que assim sejam capazes de estabelecer uma relação entre música e cultura, música e vida. Gente, bem, eu sei que existem pessoas que pensam de forma diferente, né? Mas eu penso muito como ele está falando aqui. Se a gente não partir da vivência do aluno, muitas vezes a gente não vai conseguir chegar com outros conteúdos também. Eu tenho uma educação musical, você tem outra, ele tem outra, né? Cada um tem a sua vivência musical, a sua vivência cultural. Então, por que a gente insiste, né, quando a gente entra em sala de aula, muitas vezes, não estou falando que somos nós aqui, mas muitas vezes a gente insiste em excluir aquela vivência cultural do aluno, né? Por que não compartilhar? Por que não trocar? Né? E isso é um trabalho que a gente busca muito nas nossas escolas de música, que é sempre a troca. Principalmente na aula de oficina criativa, onde tem um espaço maior para isso, falando de cidadania, a gente, no início do ano, a gente fez um mapeamento, né, de todas as comunidades que a gente está, com qual é a realidade cultural que eu vivo. E os alunos partiram para dentro das comunidades, rodando, entrevistando pessoas, conversando com as pessoas e fazendo um mapeamento, né? Olha, aqui tem uma manifestação mais, se a gente for falar de música, uma manifestação mais no âmbito do funk, ali tem uma manifestação mais no âmbito do rock, ali tem um pessoal ali que adora, que se junta todo dia para escutar Roberto Carlos. Isso tem, né? Muitas vezes a gente, né, iguala, né, a comunidade, iguala uma cidade, um país todo em cima de uma única visão, e a gente não faz essa pesquisa. E sim, o que o funk tem de bom para trazer, o que o rock tem de bom para trazer, o que a música do Roberto Carlos tem de boa para trazer para o nosso estudo de música, né? Por que nós, professores de música tradicionais, insistimos na grande maioria das escolas de música, aí saindo um pouco do âmbito de escolas regulares, porque a gente insiste muito em ensinar música europeia do século XIX, né? Se a gente for lá nas universidades de música, nos conservatórios de música, o mais recente que a gente vai ver é compositor ali até 1910, né? E brasileiro nem morto, né? Villa-Lobos, para poder fazer parte do currículo da Universidade de Música, teve que morrer, passar muito tempo, ter briga, ter protesto, para o pessoal começar a falar sobre Villa-Lobos. Eu estava dentro da universidade quando houve uma votação para saber se o Tom Jobim poderia ser citado dentro da universidade pública, né? Então, por que não a gente não explorar a realidade cultural, né? E, gente, eu estou falando isso do Tom Jobim, isso foi agora, anos 2000. Né? Eu não lembro exatamente qual foi a data que o Tom Jobim faleceu, foi nos anos 90? 94? Sim. Isso 2007, 2008. Eu estava na universidade quando teve uma votação para saber se ele poderia ser citado dentro da universidade. Né? E por que a gente não parte, não se utiliza dessa vivência cultural coletiva? Por que a gente não parte do aluno, não traz a experiência do aluno? Então é um pouco dessa reflexão que eu queria trazer. E aí, fazendo uma brincadeira em cima disso, eu trouxe uma música da minha realidade cultural, né, da minha experiência quando eu era criança, que eu escutava meus pais, meus avós cantando isso para mim para dormir. E eu queria fazer uma brincadeira com vocês
que não existe certo e não existe errado, né? O que existe é a gente buscar fazer música. E essa música, acho que todo mundo conhece, ela é maior do que isso, a gente não precisa fazer ela toda, a gente só vai fazer essa estrofe, né? Só tô lembrando aqui. Tá, foi. E aí eu queria que a gente cantasse essa música. Vamos cantar junto? Vamos. 1, 2, vai. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Beleza, todo mundo conhece a música. Agora o que eu quero, né? Já que a gente já falou de escuta, né, do mundo, de escuta da música, então a gente vai ter que usar a nossa escuta agora. Eu quero que a gente cante de novo a música. Só que ao mesmo tempo que a gente cantar, eu quero que quem se sentir à vontade improvise o que quiser dentro da música. Ah, mas e se eu errar a nota? Não tem problema errar a nota. Se errar a nota, paciência, conserta depois, né? Só que tem que ter uma coisa. A melodia principal da música que a gente cantou, ela tem que continuar existindo. Só que eu não vou falar, você faz, você... Não. A gente vai se escutar. E se a gente perceber que a pessoa do nosso lado está cantando a melodia, beleza, eu posso improvisar. Se a pessoa do meu lado está improvisando, não, deixa eu dar uma segurada na melodia principal da música aqui, porque senão a gente perde a base da música. E vocês podem improvisar o que vocês quiserem. Ritmo, letra não. Ritmo, vozes diferentes, ou seja, alturas diferentes de nota. A forma que vocês quiserem, está livre o improviso. Então a gente vai cantar de novo a música todo mundo junto, igual. E aí eu vou repetir, automaticamente vou repetir. Quando eu repetir, vocês estão livres para improvisar da maneira que vocês quiserem. Gente, não tem certo, não tem errado, tá? Pode fazer. Vai ter tipo assim, ficou agradável de se escutar ou não ficou tão agradável. Vai, mas isso aí a gente vai resolvendo aos poucos. 2, todo mundo junto. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Agora improvisando. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Gente, não sabe o que fazer, vai cantando a melodia da música. Vamos de novo. Já ganhamos um instrumento a mais ali. E teve gente fazendo até contracanto, né? Essa rua fosse minha, né? Ficou bonito. Vamos mais uma. 1, 2, vai. Se essa rua, pode já improvisar. Minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. De novo. Se essa rua fosse
Ok, bravo. Então isso é uma das formas que a gente costuma fazer. Eu gosto de fazer muito isso e de me utilizar de improviso para dar aquela primeira quebrada de gelo para os alunos. E o importante é que não existe uma forma correta, né, de se fazer. Então, qualquer coisa está certo, né? Qualquer tipo de improviso está certo. A gente costuma muito, quando a gente está muito enraizado nessa questão da teoria musical tradicional, europeia e tudo isso, a gente costuma muito ficar preso às questões de tonalidades e métricas e muita matemática envolvida na música. Enquanto eu sempre gosto de falar com os meus alunos assim, mas espera aí, vocês aprenderam a ler, a falar ou a escrever primeiro? Ler e escrever primeiro? Aprendemos a falar, então vamos aprender a fazer música primeiro. Depois a gente aprende como é que se lê, depois a gente aprende como é que se escreve a música. Vamos sair um pouquinho dessa teoria básica de início e a gente vai vendo que com isso as regras elas se diluem, né? E muito mais coisas são permitidas, né? E a gente vai vendo que as combinações sonoras, a gente está muito acostumado com essa música tradicional europeia, mas a gente vai vendo que as combinações sonoras que são feitas na Ásia, na África, na Oceania, aqui no Brasil, com a cultura indígena, com a cultura africana que a gente herdou, né? Elas são muito diferentes dessa regra musical, dessa teoria musical que a gente conhece e que hoje até dominou o meio da música popular e deixando de lado toda essa história, né, musical que vem por trás. E aí eu queria fazer uma última... Eita, tá, cortou aqui um pouquinho da letra da música. Tá, voltei aqui, mas essa música... E a gente não trouxe o papel, né? Trouxe? Então pega aí pra mim, por favor. Essa música vai ter um papelzinho com a letra dessa música. É uma das músicas, eu quis trazer essa música, que é uma das músicas que a gente vai fazer no concerto com a Nova Sinfonia, o concerto que vocês vão assistir. A gente está falando, na verdade, nesse concerto sobre os ODS. A gente tem um nome de Concertando o Mundo, mas por trás desse nome, a inspiração desse concerto foram os ODS. Os ODS são o quê? São os Objetivos do Desenvolvimento Sustentado. São 17 objetivos que foram traçados pela ONU. A Agência do Bem trabalha em parceria com a ONU na divulgação desses objetivos, onde fala-se que se até 2030 todos os países do mundo seguirem esses objetivos, a gente vai conseguir construir um lugar melhor, um mundo melhor, né? E a gente tem um desses objetivos que fala sobre vida aquática, vida marinha. E aí a gente escolheu, fez uma seleção de uma música do Lenine. Lenine, cantor brasileiro, ele é embaixador do Projeto Tamar, né? Todo mundo deve conhecer o Projeto Tamar. E ele fez uma música para o Projeto Tamar que se chama Bichos do Mar. É uma tartaruga cantando, o personagem principal da música é uma tartaruga cantando. E eu queria cantar essa música para vocês antes de propor a última atividade. Deixa eu pegar minha cola, pegar na mochila, que eu tenho a cola da música, já faz um tempinho que eu não toco ela. Deixa eu só pegar minha cola aqui rapidamente para não dar vexame. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção na letra da música, principalmente, que ela vai ser fundamental para o que eu vou propor depois para vocês. Tá, beleza. Nunca tive pressa, porque sei que a vida passa, mas demora. Já rodei o mundo,
bem devagarinho e olhando pra tudo, pra tudo. Vi o camarão limpando o oceano, enquanto as pessoas iam só sujando. Vi o povo, vi a Lula conversando pra tentar mudar. Vi o povo, vi a Lula conversando pra tentar mudar. Nunca tive pressa, mas agora eu tenho. Nunca tive pressa, não. Nunca tive pressa, mas agora eu tenho. Nunca tive pressa, não. Eu tenho pressa que essa gente se conscientize, que respeite a vida e que economize. Acredito que um dia o homem vai mudar e as crianças do futuro vão poder brincar. É preciso consciência para ensinar e é preciso paciência para poder mudar. Deixa os bichos do mar, deixa as tartarugas, deixa os bichos do mar, deixa a tartaruga. Nunca tive pressa, porque sei que a vida passa, mas demora, demora. Já rodei o mundo bem devagarinho e olhando pra tudo, pra tudo. Vi o tubarão martelo com o peixe prego, arraiar a viola sempre afinada, cantando o canto das baleias no show das estrelas do mar. Cantando o canto das baleias no show das estrelas do mar. Nunca tive pressa, mas agora eu tenho. Nunca tive pressa, não. Eu tenho pressa que essa gente se conscientize, que respeite a vida e que economize. Acredito que um dia o homem vai mudar e as crianças do futuro vão poder brincar. É preciso consciência para ensinar e é preciso paciência para poder mudar. Deixa os bichos do mar, deixa as tartarugas, deixa os bichos do mar, deixa a natureza. Enfim, essa é a música, a gente está fazendo essa música na apresentação, com a orquestra toda, completa. Mas eu trouxe essa música como uma sugestão de atividade que a gente pode fazer em algum momento com alunos, né, em cima de reflexão sobre as músicas e tudo isso. O que eu vou fazer agora? Nós somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17? 17. Eu vou dividir vocês rapidamente, é uma coisa muito rápida, em 4 grupos, né? Em 4 grupos, não, mas a gente não vai ter música. Não, então, em 4 grupos, como é que eu vou fazer? Galera de matemática. Se for em ambiente ciências. Opa! Então 17 dão aí quantos grupos, quantas pessoas mais ou menos? Me ajuda aí matemática. Quantas pessoas por grupo mais ou menos? 17. Tem uma mais, que sou eu. Tem um grupo que vai ter um a mais. Então são 4 por grupo e um a mais, né? Então, ó, aqui fecha 4, vocês 4, vocês 4, vocês 4 e vocês 5 aí atrás. Tá? E qual é a proposta? Qual é a proposta? Vocês vão pegar 5 minutinhos no máximo, coisa curta. Vocês podem escolher qualquer pedaço da letra da música, qualquer pedaço, ou até a música toda, se vocês quiserem. E vocês vão ter que depois, sem se utilizar de música e sem se utilizar de fala, vocês podem utilizar sons, mas vocês vão ter que fazer a gente entender a parte da música que vocês vão
Não, pode ser mímica, interpretando. Vocês vão vir aqui na frente, vão interpretar o trecho da música que vocês escolheram. 5 minutinhos, vamos lá. Escolham a parte, não tem problema se os grupos escolherem a mesma parte, isso não é problema. A parte que eu não tenho pressa de Tem que usar som. Pode usar sons, pode. Também se não quiser usar som, não precisa. Senão vai ficar mímica, né? É, exato. Seria legal usar som, só não pode cantar nem falar. Pode, pode. E aí, gente, já foi? Foi aqui, foi aí? Os grupos aí foram? Estão prontos? Vamos então? Um grupo de cada vez. O espaço não é muito grande, mas... Querem fazer no meio? Acho melhor fazer no meio, né? Não, ou aqui, é melhor aqui, né? Já estão prontos? Vocês começam? Ah, melhor aqui, melhor aqui. Melhor fazer aqui. Melhor fazer aqui. É isso. Isso, então vem vocês pra cá. Faz aqui. Fazer na frente aqui. Então vamos lá, vou começar, hein? Pode começar. Anêmona, anêmona. Ouve a Lula, ouve a Lula. Lula de cima, Lula de cima. Sim, todo mundo. O camarão. Não, o camarão tá limpando. Oi? Idade que
da gente ia só sujando também. Beleza, então, segundo grupo, vamos lá? Vocês. Querem fazer vocês? Deixa, eles já estão em pé aqui, deixa eles irem primeiro. Vai você. Vai ali pra frente, vai ali pra frente. Não, pra frente, pra frente. Por lá, pelo outro lado. Por causa da filmagem ali. Vai pelo outro lado. Já lembrei. Então vamos lá. Pode começar. Ai, que fofo esse cara. Ó, que gracinha. Mas também aí é brincadeira, né? Não vai casar. Acabou, gente. Acabou. Boa! Olha, eu vou falar pra vocês que vocês são o primeiro grupo, eu já passei em várias escolas, o primeiro grupo, fiz isso com os alunos também, que fazem essa parte do deixa os bichos do mar, deixa as tartarugas e dá... Ok, não vocês. E depois vocês, deixa... Os coleguinhas vão levar 10 em cima da gente, mas não vai. Nós fizemos o roteiro, a encenação. Ah, vocês fizeram o planejamento. O roteiro, aquela gente que não faz nada, né? Fizemos o roteiro, o planejamento, utilização. Vai lá. Olhando pra tudo, né? Bem devagarinho. É bem Ótimo. E o último grupo? É. Deve... É por causa da câmera. Deixa eu tirar o violão. Meu irmão, se tu põe isso no YouTube, eu rasgo essa câmera. Não, pode deixar. Não é no YouTube não, é só pro Instagram. É só pra Instagram e o Facebook, né? Mas no YouTube é questão. Vamos lá. Cantando contra as baleias. Cantando contra Qual foi o trecho da música? Você assovia... Maravilha. Bem, gente. Obrigado. Bem, gente, então só para finalizar... Deixa eu... Eu, né? Já cantei, já... Bem, então para finalizar, gente, eu trouxe aqui uma última reflexão do Leonardo Moraes. Leonardo Moraes é um grande amigo meu, que atualmente é o presidente do FLADEM, que é o Fórum Latino-Americano de Educação Musical. Já, inclusive, também já trabalhou na Agência do Bem há muitos anos atrás. E ele traz um texto falando sobre o ensino-aprendizagem de música. E ele fala, o ensino-aprendizagem musical nos distintos espaços educativos, escolas de música básica, de educação básica, projetos sociais, escolas vocacionadas ou em conservatórios de música, perpassa por aspectos que envolvem a escuta, a experimentação e a criação. Esses processos conferem diversificadas funções em âmbito estético, significativo e cultural, sendo um meio essencial para o desenvolvimento musical do humano, né? Então a educação musical, ela, né, não só por eu ser professor de música, né, ela é essencial. A educação artística é essencial. Infelizmente a gente vê uma grande resistência, né, tanto na área educacional, como enfim, em criações de políticas públicas em cima da área artística, na área de educação em geral,
né? Mas na área artística é muito forte, onde a gente tem música fazendo parte do currículo escolar, música deixando de fazer parte do currículo escolar. Isso é um vai e vem constante. Posso falar aí desde os anos 30, desde Vila Lobos, né? Isso vem e volta diversas vezes, assim como a educação artística em geral, assim como dança, teatro, as artes sempre foram colocadas um pouco de lado, né? Enquanto a arte é uma forma de se expressar, uma forma de se comunicar, né? E a gente tem que dar esse valor para eles. Então, é um pouco disso que a gente queria trazer aqui hoje, um pouco disso que a gente queria passar para vocês, para que, se vocês pudessem também estimular isso um pouco nos alunos, né? A gente espera ver vocês nos nossos concertos, a nossa escola está aqui do lado, então sempre estaremos às ordens, tá? Para estar aqui. Essas aqui são algumas referências bibliográficas que eu peguei, né, do Ricardo Rocha, em cima das formas musicais, os três livros do Schaeffer que falam aí sobre educação sonora. Então, essa equipe, né, a Luciana é a gestora do projeto Escola de Música e Cidadania, eu sou o coordenador técnico, o coordenador musical, e a Isabela é a nossa assistente pedagógica. Gente, obrigado. Até uma próxima.